95 Tilt Pop Capítulo 377 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Sylvester ficou sem palavras, para dizer o mínimo. Ele esperava ser nomeado bispo, mas isso era muito mais alto do que ele esperava. Ele não estava reclamando, mas com certeza foi uma surpresa. O que aconteceu? A promoção dupla é mesmo uma coisa. O Papa mexeu nos pauzinhos desta vez? Sylvester pensou em silêncio e digeriu a grande notícia. Ele tentou se manter o mais calmo possível, já que isso era esperado dele. Isto é uma surpresa para mim, respeitado Santo Padre e os cardeais. Ele cumprimentou todos os membros do Conselho Supremo. Mas se você acredita que sou digno desta posição, então continuarei a dar tudo de mim para a hegemonia contínua da Igreja, para que a luz de Solis continue encharcando o mundo com o calor sagrado e deixe os pecadores como nada. Mas Morena, como esperamos de você, arcebispo? O Papa expressou. Mas antes de sua cerimônia oficial de promoção, você deve participar de um curso de um mês que é obrigatório para todos os clérigos acima do posto de arcipreste. Acordo justo, eu acho. Um pequeno preço a pagar pela tão esperada promoção. E a espera valeu cada segundo. Existe alguma condição? Eu também recebo a autoridade de um arcebispo, Sua Santidade? Ele perguntou, só para ter certeza. Sem amarras ocultas. Você foi promovido a um posto de arcebispo de pleno direito. Você pode mudar sua residência para um lugar maior no distrito habitacional do alto clero. O Papa lhe ofereceu. Sylvester pensou silenciosamente sobre o significado por trás de sua nova posição. Ser um arcebispo era enorme, pois o posto significava que ele era tão nobre quanto um conde agora, talvez até mais alto. Além disso, agora ele poderia comandar qualquer unidade de inquisidores ou exército sagrado em caso de emergência sem precisar de permissão da Terra Santa. Suas palavras terão muito mais peso agora, e suas decisões terão poder sobre cidades e condados inteiros. Além disso, ele estava apenas um grau abaixo do cardeal e 2 antes do Papa. Portanto, tornar-se arcebispo aos 18 anos foi um grande benefício para seu plano, e ele não poderia estar mais feliz. O Papa olhou para os outros cardeais. Se não há mais nada que você queira perguntar, vamos dispensar o Conselho Supremo. Voltaremos a nos reunir no horário previamente definido. Todos os cardeais que não gostavam de Sylvester se levantaram e se afastaram a contragosto. Mas em seus rostos não havia nada além de sorrisos, escondendo sua vileza por dentro. Felizmente, Sylvester e o Papa conheciam sua verdadeira natureza, então ninguém foi enganado. Parabéns, Lord Bard. O cardeal Cornelius aproximou-se para agradecê-lo. Obrigado, cardeal. Isso não teria sido possível sem o seu apoio. Estou bastante chocado com isso, mas dou as boas-vindas. O Papa balançou a cabeça em concordância. Seu nome se espalhou por toda parte enquanto você resolvia o problema bárbaro. Isso é o mínimo que você deveria receber, se não o título de santo. Espero que continue nos mostrando milagres, trabalhando duro e divulgando seu nome ainda mais como bardo. Quando o Papa disse isso, uma questão surgiu na mente de Sylvester. Se eu desejo me tornar o Papa aos 25 anos, então o que acontece com ele? Para onde irá o atual Papa? O cargo é vitalício, então ele não pode se aposentar. Ele acenou com a cabeça para as palavras do Papa com algum conflito em seu coração. Ele tinha visto tanto do Papa que nem sabia o que pensar sobre o homem. O homem era a personificação do caótico neutro quando se tratava dele. Mas, novamente, Sylvester sabia que ele também era caótico e neutro. Ele mata pessoas para suas próprias necessidades e planeja matar mais por seu objetivo. Mas se houver apenas uma maneira de deixar o assento vazio, receio que ele precise ir. Vai, conte a sua família e amigos a ótima notícia, filho. Tenho certeza que eles ficarão felizes em saber disso. O Papa deu um tapinha em seu ombro. Sylvester saudou todos os cardeais presentes e saiu silenciosamente do edifício administrativo. Do lado de fora,
Ele encontrou Mirage, pois evitou levar o gato mágico para dentro com medo de ser detectado pelo Papa ou algum outro ser poderoso ou runa de segurança. Maxi, o que aconteceu lá dentro? Por que seu coração está batendo bom? Mirage perguntou enquanto se sentava nos braços de Sylvester, olhando para seu rosto. Fui promovido, Shonky. 2 vezes. Agora sou arcebispo. Sylvester respondeu, sabendo muito bem que Mirage não entendia a hierarquia da igreja, nem se importava com isso. Todos os humanos eram apenas humanos para ele. A única diferença era se eles eram bons ou ruins. E ai, Maxi vai ser um homem grande agora. Mirage envolveu suas patas ao redor da cabeça de Sylvester enquanto ele se movia de costas. Sylvester riu. Você nem sabe o que significa minha posição. Mas se é o suficiente para fazer seu coração disparar, então é uma grande coisa, não é? Mirage perguntou inteligentemente. Você está absolutamente correto, Shonky. Vamos para casa agora e contar esta grande notícia para todos. Na verdade, vamos convidar todos para jantar em minha casa primeiro. Vou revelá-la a todos ao mesmo tempo. Com o plano pronto, Sylvester foi primeiro à península da guilda para pedir algumas coisas. Ele comprou muito suco de frutas, carne, vegetais e ovos de Dragonbird, um item extremamente caro de um animal supostamente relacionado a dragões, mas Sylvester o tinha visto e parecia apenas um avestruz com algo parecido com um dragão. Escalas. Comprou muita manteiga, mel e bananas, junto com todos os tipos de temperos e, por fim, comprou um homem, não como escravo, mas apenas para cozinhar à noite em sua casa, como Sylvester não fazia. Queria incomodar Xavier e queria que ela também aproveitasse a noite. Caramba, ele estava dando a festa para toda a casa da Bridgemoter no terraço do prédio. Tudo bem, vamos contratar uma loja de decoração para preparar o telhado do prédio para a noite e pronto. Então Sylvester finalmente entrou na última loja de sua lista. Depois de terminar tudo, ele viu algo enquanto se dirigia para as docas para retornar à península do Papa. Havia um pôster feito à mão em uma parede próxima. O pôster tinha um rosto e algumas palavras escritas nele. O rosto pertencia ao Papa, e as palavras eram: Eu quero você, junte-se a nós na batalha contra os Bloodlings. Recrutamento aberto para o exército sagrado. Sylvester suspirou ao se lembrar de algo semelhante em sua vida passada, onde cartazes semelhantes foram usados para recrutar bucha de canhão para a guerra. Parece que a igreja está realmente desesperada. Mas hoje foi dia de comemorar. Então ele largou tudo e voltou para casa. Ele não disse nada a Xavier ou Isabela enquanto esperava a noite. Ainda faltavam muitas horas para a festa, então ele decidiu ir trabalhar no Bardes. Ele ainda tinha que terminar seu livro, afinal. Ele também precisava trabalhar em algumas outras coisas para fazer seu nome e ganhar muito dinheiro para suas futuras aventuras. Por enquanto, as oficinas do Conde Raftel estavam fazendo um trabalho tremendo na produção do equipamento médico que ele havia mostrado ao homem. Além disso, Riveria Kingdom decidiu adotar a suspensão de mola de Sylvester em todos os seus projetos de carruagem, graças à preferência do rei Conrad. Sylvester tinha muitas ideias. Ele sabia que poderia fazer coisas que poderia mudar o mundo inteiro, mas se recusou a fazê-las tão cedo por apenas um motivo: inimigos. Ele tinha muitos desses e não tinha ideia do que o futuro reservava para si mesmo. Por exemplo, se ele tentasse criar comida enlatada agora, isso não ajudaria apenas os exércitos de seu inimigo a lutar contra ele. Se ele disser ao mundo melhores métodos de processamento de aço sem uma maneira de monopolizá-los, seus inimigos não os usariam para fabricar armas contra ele. Se ele apresentasse a máquina a vapor, o mundo não usaria contra ele também. Se ele revelasse à imprensa, seus inimigos não a usariam para espalhar propaganda contra ele. Sylvester nunca acreditou que ele era o homem mais inteligente do mundo. Ele sabia que, se desse uma pista às pessoas, sempre haveria alguém inteligente o suficiente para inovar e implementar algo muito melhor do que ele. Então, ele teve que se forçar a adiar todas as suas ideias inovadoras até se sentar no trono mais alto. Mas, ao mesmo tempo,
Ele tentou usar inovações menores para enriquecer seus aliados e obter seu forte apoio e lealdade para que possam apoiá-lo no futuro. Vamos trabalhar agora. Ele alcançou o porão escondido e fez Mirage liberar a impressora de sua barriga. Logo a máquina a vapor começou a fazer barulho e a máquina funcionou com eficiência, imprimindo os últimos lotes de páginas e, por fim, a capa. Com isso, devo ser capaz de conscientizar as massas. Tenho que começar a lavagem cerebral pública a partir de agora se quiser ter bons resultados em alguns anos. Maxi, estou com fome. Mirage expressou enquanto estava sentado preguiçosamente em uma mesa ao lado, brincando com alguma coisa. Respingo. Oh, não. Mirage deu um pulo de susto. Sylvester parou a máquina rapidamente e correu para Mirage. Arg. Por que você estava brincando com o frasco de tinta? Você estragou tantas páginas. Mirage abaixou a cabeça, orelhas e cauda. Desculpe, Maxi. Eu só estava entediado. Sylvester nem sequer estava zangado com ele, no entanto. Em vez disso, ele apenas esfregou o rosto em frustração. É isso. Vou fazer isso agora. Cansei dessa maneira retrógrada de escrever. Mirage olhou para cima com expectativa. Fazer algo? Sim. É hora de fazer uma caneta esferográfica. Twitch Pop capítulo 378. Com pressa e determinação, Sylvester começou a trabalhar, deixando a impressora de lado e direcionando sua energia para criar a caneta esferográfica. Era uma tarefa trabalhosa, mas que representava pouca dificuldade para um mago experiente como ele. O componente mais crítico da caneta era a pequena ponta esférica, que exigia uma tinta impecável que pudesse fluir perfeitamente através das minúsculas lacunas ao redor da bola e secar a qualquer momento. Não foi uma tarefa fácil, mas ele superou porque Sylvester já havia passado muito tempo pesquisando e experimentando tintas para a imprensa. No entanto, o aspecto mecânico da caneta era relativamente simples para alguém habilidoso nos caminhos da alquimia e das runas. O maior desafio residia na colocação precisa de todos os vários componentes, mas, mesmo para isso, Sylvester desenvolveu uma engenhoca de montagem em miniatura para ajudá-lo em sua tarefa. Depois de várias horas de labuta, Sylvester completou sua tarefa. Quando a última página do livro foi impressa, ele segurou na mão a primeira de seu tipo, a caneta esferográfica. Embora o design fosse rudimentar, sem a beleza de um mestre artesão, serviu como protótipo, um símbolo de esperança para o futuro dos instrumentos de escrita. Eis o momento da verdade! Exclamou Sylvester, colocando uma nova folha de papel diante dele e segurando a pena com firmeza. O design era moderno, não a patente inicial de seu mundo passado, que apresentava uma bola maior. Logo, arrastou a mão no papel e escreveu as letras do mundo atual. Parecia suave e ele poderia facilmente tornar as letras mais cursivas e bonitas. Ele também verificou os ângulos e a pressão. Uau! Magia! Mirage exclamou e olhou atentamente para o movimento da caneta. Sylvester riu e fez Mirage segurar a caneta entre os seus dedinhos fofos. Tente mover sua pata agora. Totalmente focado, Mirage moveu a caneta e logo engasgou. Eu posso fazer mágica. Isso não é mágico, Shonky, pelo menos nada comparado ao que você já possui. Isso é apenas ciência e inspiração que tirei de outro grande homem. Agora, só preciso criar um plano detalhado para produzi-los em massa e depois arquivar uma patente. Depois disso, vou conseguir que um dos nobres de quem sou próximo para produzi-los e compartilhar os lucros. Sylvester esfregou a mão, mantendo um grande sorriso no rosto. Sim, ele era o capitalista do mal no momento. Mirage concordou com Sylvester. Sim, o banco Shonky deve permanecer cheio. Vamos ganhar muito dinheiro. Então Sylvester fez mais alguns protótipos, mas tentou melhorá-los nas várias curvas. No final das contas, ele criou uma versão aceitável e produtiva em massa após 10 criações. Mas Sylvester pensou em algo que poderia ter tornado sua vida muito melhor ao inventar todos os tipos de máquinas rapidamente. Aconteça o que acontecer, eu tenho que ir até o Visconde Minewart e aprender a manipular o metal com ele. Com feroz determinação,
Sylvester concentrou sua mente e se dedicou à tarefa que tinha em mãos. Ele tinha mais algumas páginas para imprimir, páginas que não eram para o livro, mas tinham um propósito específico. Eles eram a chave para um grande projeto, um plano para criar uma rede de espionagem diferente de qualquer outra. Porque sua rede de espionagem não apenas espiona, mas também funciona como uma ferramenta de propaganda ou desinformação. Finalmente, depois de horas de esforço incansável e finalização da impressão, ele teve que encadernar os livros, o que também levou algumas boas horas. Quando o sol começou a descer no horizonte, ele completou tudo e decidiu voltar para casa. Shonky, como a tudo isso? Oxi! O bom e amigável gato invisível da vizinhança limpou tudo e pulou no ombro de Sylvester. Seu estômago roncou, mostrando claramente o quanto ele ansiava pelo banquete da noite. Apressado, Sylvester saiu do porão escondido e foi até o pessoal de sua loja. Todos vocês estão vindo comigo para a Terra Santa. Não há necessidade de abrir a loja amanhã. Basta manter o sinal de fechado. As 3 trabalhadoras mostraram uma cara de alegria e não fizeram perguntas. Isso era exatamente o que eles precisavam, um único dia de descanso. No entanto, eles nunca se importaram com o excesso de trabalho porque eram bem pagos e todo o dinheiro estava apenas se acumulando para que pudessem começar uma nova vida mais tarde. Toc toc. Quando eles estavam terminando, uma batida repentina veio na porta. Ao olhar, revelou-se o poderoso, único Rei Gland. O que o trouxe aqui hoje? Sylvester perguntou, e instantaneamente suas palavras provocaram calafrios nas costas das 3 mulheres. Oh, não se importe comigo. Não estou aqui para comer hoje, mas apenas para conversar. Esperava que pudesse me ajudar, Lord Bard. Perguntei à sua santidade e ele me indicou o senhor. O modestamente roubado King Glan perguntou de uma maneira muito mais calma e nobre do que o normal. Sylvester supôs que devia ser importante, ou então o rei raramente o chamava de Sr. Bardo. Receio que estava fechando a loja e voltando para casa porque organizei um banquete lá. Por que você e sua majestade a rainha também não se juntam a mim? Isso seria maravilhoso, Lord Bard. Podemos conversar enquanto estivermos a cavalo também. Sylvester concordou e esperou que as mulheres subissem na carruagem enquanto uma delas dirigia. Sylvester e King Gland deram o caminho a cavalo. Enquanto isso, então, como posso ajudar, Sua Majestade? Sylvester foi direto ao ponto, pois não queria estragar sua noite mais tarde. Instantaneamente, um forte cheiro de tristeza, ansiedade e esperança atingiu Sylvester e o alertou para o que o rei iria perguntar. O velho rei olhou para Sylvester com um olhar cansado, sua voz trêmula de emoção. Lord Bard, temo que meu reino esteja à beira do colapso. Esgotei todos os meus esforços para salvá-lo, mas sem sucesso. Meu erro foi ter levado tantos refugiados quanto possível do Surrey Kingdom, na esperança de ajudar alguns. Mas eles continuaram a chegar em massa. Então, agora, meus cofres estão vazios e as reservas de alimentos estão diminuindo. Ele fez uma pausa, seus olhos cheios de uma profunda tristeza. Para piorar as coisas, uma seca atingiu o reino das terras altas, que já era um lugar difícil e implacável. Não tenho comida suficiente para alimentar meu povo, muito menos os refugiados, e temo que, se não agirmos, em breve, vamos perdê-los todos. Sua Santidade falou de seus feitos no norte, onde você ajudou uma aldeia a cultivar no deserto. Então, eu imploro a você, Lord Bard, que nos empreste sua ajuda. Sylvester ficou em silêncio e apenas assentiu. O rei também permaneceu quieto, pois sabia como era um homem imerso em pensamentos. Então é por isso que vi aqueles refugiados no reino de Riveria no ano passado. Eu estava curioso para saber por que um homem tão justo e gentil como King Gland recusaria refugiados. Mas a compostagem só funciona em pequena escala, a menos que seja altamente organizada, e não sou tolo o suficiente para tentar produzir fertilizantes artificiais, pois é muito difícil e ainda não é social e pessoalmente lucrativo. Sua Majestade, eu tenho algo em mente.
Mas isso exigirá que eu faça alguns cálculos e desenhos antes de poder apresentá-lo a você. Será patenteado por mim e somente eu posso autorizar seu uso. Mas, este ano, você deve pedir comida emprestada de outros reinos. Tenho certeza de que posso pedir ao rei Riviera e ao rei Gracia para ajudá-lo a dar comida ou receber refugiados de você. O rei Glanhill. Oh, você é muito esperto, Lord Bard. Eles farão qualquer coisa, menos levar os refugiados. Sylvester sorriu. Esse é o plano. Eventualmente, eles pararam de falar quando chegaram à área habitacional de Brightmoor. O lugar já estava lotado, e as mães brilhantes entravam e saíam dos prédios, mas a maioria se dirigia para o terraço. Sua Majestade, por que você não traz a rainha e o príncipe? A festa aqui será um bom lugar para Sua Majestade conhecer algumas poderosas mães brilhantes. Sylvester ofereceu. E ela vai sofrer uma lavagem cerebral pelas mesmas mães brilhantes para sempre me manter no mais alto respeito. Claro, voltarei com eles em breve. Tenha uma boa noite, Lord Bard. Com a partida do rei, Sylvester foi primeiro ao último andar e entrou em sua casa. Ele então trocou suas roupas por tradicionais vestes brancas de igreja com uma capa vermelha curta em volta do pescoço que segurava sua placa de classificação. Maxi, posso enlouquecer? Mirage perguntou a caminho do terraço. Você pode, desde que não engula toda a comida com seus poderes e só coma normalmente. Lembre-se, tem muita gente aqui para comer. Então Sylvester colocou o Mirage no chão e o deixou vagar livremente. Sim, Maxi. Mirage nem esperou um momento e se afastou. Sozinho, Sylvester cumprimentou todas as mães brilhantes no caminho. Os mais velhos o abraçaram e os mais novos seguraram seus braços e conversaram docemente. Ele era o único homem em suas vidas que eles podiam contar qualquer coisa abertamente. O único homem que os ajudaria sem pedir nada em troca. Eventualmente, Sylvester encontrou Isabela sozinha perto do pequeno palco de madeira que ele pediu para ser construído. O que há com o rosto mal-humorado? Ainda com raiva de mim? Não você, mas Felix. Ela latiu, com as bochechas amuadas e as sobrancelhas franzidas. Ela ainda parecia absolutamente deslumbrante. No entanto, a Anne, olhe para Isabela. Sylvester riu e pegou um copo de suco de laranja na mão. Já está com raiva dele? Você nem começou ainda. De qualquer forma, o que aconteceu? Ela olhou para o rosto dele e perguntou. Ele deseja matar seu pai. Eu disse a ele para não fazer isso, já que o Conde Samuel é extremamente importante para Gracia. Sylvester balançou a cabeça e deu um tapinha na cabeça de Isabela. Garota, você é uma novata. A primeira regra do romance é nunca ser controladora. Então tente descobrir sobre o passado de Felix e por que ele odeia tanto o pai. Depois de aprender tudo, você pode matar o Conde Samuel como primeira coisa depois de sua coroação. Pela expressão de Isabela, ficou claro que ela não sabia nada sobre Felix. Então ela perguntou diretamente a ele. Você não pode me dizer? Ele nunca me conta nada. Sylvester deu de ombros e subiu no palco. Perdoe-me, mas é uma regra tácita entre nós, irmãos. Nunca compartilhamos nossas histórias pessoais com terceiros sem permissão. Se ele não está contando a você, então é seu trabalho deixá-lo confortável o suficiente para fazê-lo. Amor e confiança andam de mãos dadas na mão, Isabela. Amor é o que você explora e confiança é o que você ganha. Mas como? Ele é tão imprevisível. Isabela perguntou. Sylvester riu e se preparou para falar à multidão. Felix é um espírito livre e tem uma pele muito fina. Para conquistá-lo, você só precisa olhar para dentro e perguntar. Estou disposto a levar seus segredos para o meu túmulo. Se não, então seu relacionamento acabará por morrer como uma onda tempestuosa. Isabela foi pega de surpresa por suas palavras, e uma estranha preocupação apareceu em seus olhos. Por que você parece saber tanto sobre isso? Você já se apaixonou no passado? Sylvester sorriu e olhou para a multidão. Isabela, algumas ondas não morrem, elas são assassinadas. O que você quer dizer? Mas ela foi interrompida pelo chamado alto de Sylvester. Todos.
Fui promovido ao posto de arcebispo. Clank. SHHH. Baque. Copos, pratos e até algumas mães brilhantes caíram no chão em estado de choque. Twitch Pop capítulo 379. A voz de Sylvester ressoou pelo corredor, fazendo com que todos virassem a cabeça para ele. Ele teve a reação exata que esperava. O olhar de descrença e choque quando um jovem de 18 anos se tornou arcebispo era inédito. Além disso, muitas das mães brilhantes o viram crescer desde bebê, então a notícia os atingiu como um vagão de carga. O que quando? A grande mãe Grace perguntou espantada, perdendo sua aura séria de sempre por uma fração de segundo. Esta manhã, fui chamado pelo conselho e eles votaram a respeito. Ele revelou descaradamente e olhou em volta para encontrar alguém. Mãe. Ele viu Xavier em estado de choque na parte de trás. Venha o que? Ele também correu para ela e parou na frente. Ele olhou para os olhos cheios de orgulho dela enquanto ela lutava para dizer algo para ele. Que a santa luz nos ilumine. Ele a cumprimentou com os braços cruzados sobre o peito. Xavier fez o mesmo rapidamente. Ah, sim, excelência. Ela usou o título oficial usado para se dirigir aos arcebispos. Sylvester riu e lhe deu um forte abraço. Ele estava realmente feliz, pois a promoção era um sinal de que seu trabalho árduo estava valendo a pena. Para se tornar o papa mais rápido possível, ele primeiro precisava subir todas as escadas. Pare com isso. Eu ainda sou apenas Sylvester para você, disse Sylvester, soltando-a do abraço. Como assim? Agora você pode se gabar ainda mais de mim. Ela corou e socou seu peito suavemente. Eu nunca fiz isso, Max. Todo mundo já te conhece e sente orgulho. Vossa Graça. Sylvester olhou para trás com um grande sorriso largo. Ah, Arcipreste Felix, você chegou a tempo. Você também, Arcipreste Gabriel. Decidi contratá-lo como assistente agora, já que tenho permissão para manter dois. Que diabos? Eu também quero ser bispo, cara. Felix latiu e agarrou o pescoço de Sylvester com o cotovelo. Você acha que é um figurão agora? Você quer que eu conte a todos a história do tempo que você... Sylvester colocou a palma da mão na boca de Felix enquanto balançava a cabeça. Que haja paz, meu jovem. Puxar um ao outro não faz bem a ninguém. Felix assentiu e recuou. Entendido, arcebispo. A propósito, parabéns. Sua promoção era esperada há muito tempo. Não importa o quanto isso me queime, sinto-me orgulhoso. O mesmo aqui, arcebispo. Gabriel começou. Agora posso sugar sua autoridade e fazer as coisas para mim mais rápido. Sylvester riu depois de ouvir os dois. Ele estava feliz por nada ter mudado com sua promoção. E quanto a mim? Você esqueceu sua irmã mais velha? Venha aqui e me dê um abraço. A Aurora apareceu atrás de Sylvester como uma rajada de vento e deu um tapinha em sua cabeça. Ela ainda estava em sua armadura, pois era uma inquisidora. Sylvester ficou muito agradecido à mulher por sua ajuda contínua nos últimos meses. Então ele compartilhou um abraço fraterno por uma fração de segundo e sussurrou em seu ouvido. Obrigado, Aurora. O que quer que você tenha feito, funcionou. Isabela agora vê Felix como um interesse romântico, não eu. O que? Ela exclamou. Mas eu não fiz nada. Ela olhou para Felix e agarrou seu ombro. O que você fez com Isabela? Como ela se sentiu atraída por um idiota como você? Félix sorriu. Bem, eu sou muito bonito, e já que posso fazê-la rir, eu tinha que vencer eventualmente. Sylvester olhou para ele com pena. Mas ela está com raiva de você, e você provavelmente nem sabe. Então vá falar com ela. Tente passar o máximo de tempo possível com ela. Sylvester sabia que tinha que juntar os dois para o bem maior. Felix era leal a ele, embora não estivesse claro se sua lealdade era tão absoluta quanto Sir Doloren, mas ainda era quase nenhuma. Então, ter Isabela sob a influência de Felix era semelhante a uma lavagem cerebral indireta nela. Mas o que mais preocupava Sylvester era Gabriel.
Embora todo o caso do rei Riveria e Romeu tivesse sido totalmente enterrado agora, isso não mudava o fato de que provavelmente havia algumas dúvidas e medos no coração de Gabriel. Devo mantê-lo por perto para sempre e garantir que ele esteja no mesmo pé que eu. O quê? Ela está com raiva? Felix exclamou e olhou ao redor para encontrar Isabela. Lá está ela. Já volto, Max. Eles observaram enquanto Felix correu para Isabela e começou a falar muito articuladamente, usando as mãos. Até Aurora se encolheu com isso, já que ela nunca pensou seriamente em amor e romance. Ele vai deixar o Claire agora? Gabriel se perguntou. Se algo sair do relacionamento deles, então sim. Mas ele só vai perder o posto do clero e ganhar um posto militar. Vem agora. Vamos comer alguma coisa. Sylvester decidiu aproveitar a noite por enquanto. Havia muitas mães brilhantes, e Sylvester conheceu e falou com todos aqueles que desejavam. Ele ouviu seus problemas e reclamações e garantiu que os resolveria. As mães brilhantes realmente não enfrentam grandes problemas, e seus problemas geralmente estão relacionados a algum clérigo assediando-as, seu local de trabalho sendo ruim ou seus próprios problemas de saúde. Claro, os clérigos que perseguem as mães brilhantes enfrentam a sagrada união de suas gargantas e a lâmina de uma espada, enquanto outras questões são lentamente resolvidas pela grande mãe Graça. Felizmente, desde que Sylvester deu o negócio de roupas íntimas para as Brightmoters, elas tinham dinheiro suficiente para não se preocupar em comprar recursos. Mas ainda não era o suficiente, pois havia milhões de mães brilhantes por aí, bem no oeste e no sul e em outros continentes também. Portanto, havia uma necessidade de muito mais dinheiro, que Sylvester desejava atender. Então ele foi falar com a grande Madre Grace, que estava bebendo com a rainha Trinity Gland, que acabara de chegar. Grande mãe, vamos falar de negócios. Sylvester começou com uma escolha incomum de palavras. Ele também não levou a mulher mais velha para o lado e deixou a rainha Trinity ouvi-lo, tudo de acordo com seu plano. A cabeça da mãe brilhante, um dos 5 grandes heróis da Guerra de 1000 anos, a grande mãe Grace, olhou para ele com interesse. Como posso ajudar, arcebispo? Ah, qual é, grande mãe? Apenas me chame de Sylvester, como sempre. Já brinquei no seu colo quando bebê antes. Sylvester falou francamente e suavizou o clima. A grande mãe, no entanto, manteve a mesma expressão séria de sempre, embora os cheiros dissessem a Sylvester como ela estava feliz. Claro, Sylvester. Como posso esquecer a vez que você molhou minhas vestes em meu colo? Eu tinha apenas 1 ano de idade naquela época e bebi muita água. Sylvester esclareceu e rapidamente mudou de assunto. Eu queria saber se as Brightmoters desejam produzir mais produtos novos relacionados a cuidados pessoais e roupas que possam trazer mais fundos. Ah, peguei você, sua velha bruxa. Sinto o cheiro da esperança e da emoção tão claro quanto os peidos silenciosos de Shonky. O que é que você fez agora? Grande mãe perguntou curiosamente. Para começar, essa coisa. Sylvester tirou do bolso uma bolsinha de couro, mas diferente do normal, este tinha um zíper. Viu esta maneira de fechar a bolsa? Podemos usar isso em casacos, botas e muito mais. Isso pode revolucionar a maneira como usamos roupas. Interessante. Tente o quanto quiser. Eu cheiro tudo. Sylvester agradeceu a Deus em silêncio por sentir o cheiro das emoções. Sua habilidade tornou sua vida muito mais fácil. Depois disso, Sylvester levantou um pouco o manto e exibiu as botas. Está vendo? Estas são botas novas que fiz com certos métodos novos. Elas são muito mais confortáveis de usar, e espero que possam ajudar as mães brilhantes enquanto todas vocês ficam de pé e caminham por longos períodos. A grande mãe Grace notou o zíper usado nas botas e acenou com a cabeça. Ela não falou muito, pois as botas só poderiam ser avaliadas após o uso pessoal. Então ela apenas perguntou, o que mais? Bem, eu fiz algo para ajudar todos a manter os dentes. Chama-se escova e pasta de dentes. Aqui, experimente-os mais tarde pela manhã e antes de dormir. Sua Majestade, pegue um par também.
Sylvester entregou-lhe os pequenos frascos e pincéis. Além disso, a produção da máquina de costura começará em breve, então você terá isso para costurar. Também estou introduzindo uma fita métrica para facilitar o trabalho. Tudo isso combinado aumentará os lucros dos coletores Brightmotors. Sylvester encerrou sua curta reunião de apresentação. A grande irmã Grace balançou a cabeça em concordância. Sem dúvida, as roupas de baixo já eram mercadorias quentes até mesmo para mulheres de nascimento baixo, porque trabalhar no campo tornou-se muito mais fácil com o sutiã. Portanto, esses novos produtos certamente seriam um sucesso. Vou discutir isso com o comitê administrativo mais tarde e mostrar os produtos. Deseja falar com Alice? Ela perguntou. Sylvester encolheu os ombros e recuou. Ganhar dinheiro é mais importante para você do que para mim, então vou deixar isso para você. Não me importo, desde que receba meus dividendos em dia. Agora, preciso ver outros convidados. Tenha uma boa noite. Deixando a grande mãe em uma tempestade mental e a rainha das terras altas divertida, Sylvester finalmente viu o bispo Lazark chegar. O homem sempre foi sério, mas Sylvester tentava quebrar aquela casca introvertida o tempo todo. Então, com a cabeça erguida e o queixo erguido em orgulho, ele conheceu o homem. Bispo, parece que estou acima de você agora. O bispo Lazark mostrou um raro sorriso e baixou a cabeça. É uma honra trabalhar com você, arcebispo. Eu estava confuso antes, mas agora estou confiante de que minha decisão de segui-lo foi correta. Eu sinto mesmo, Sua Graça. O sacerdote Elion, o único clérigo bestial na Terra Santa, interveio. Você me mostrou o caminho quando eu não conseguia ver um caminho à frente. Esses dois. Meu trabalho duro finalmente valeu a pena. Clank. Sir Doloren se aproximou de Sylvester com pressa, sua armadura retinindo a cada passo que dava. Ele se abaixou diante do jovem arcebispo, estendendo sua espada diante dele. Meu senhor, ele disse, sua voz profunda e respeitosa. Mais uma vez, você me mostrou seu valor e habilidade. Nunca duvidei de suas habilidades, mas mesmo assim, você superou todas as minhas expectativas. Parabéns por sua merecida promoção e saiba que continuarei ao seu lado como seu ajudante inabalável. Sylvester rapidamente puxou Sir Doloren para fazê-lo ficar de pé. O inquisidor fanático, mas leal, era alguém que Sylvester estimava muito. Para não mencionar, o homem com os olhos vendados ajoelhado diminuiu o quão duro ele parecia. Eu confio em você, Sir Doloren. Eu confio em todos vocês e sei que posso contar com você quando precisar. Sylvester retribuiu a confiança, embora com algumas reservas em seu coração. Como, é claro, ele não confiava em todos eles. Acho que é hora de fazer o movimento final. Sylvester pensou e olhou em volta. Gabriel, você pode fazer alguma coisa? Sylvester chamou de repente seu amigo, que estava por perto e falou com sua irmã. Claro, o que é? Sylvester tirou uma pilha de envelopes finos, pelo menos 200, de sua pequena bolsa de ombro. Quando você voltar para casa, eu preciso que você deixe isso no serviço postal Running Man. O escritório fica ao lado de sua casa. Claro, mas para quem são? Tantos? Gabriel perguntou, assim como todos os outros com olhos curiosos. Em resposta, um leve sorriso malicioso saiu da boca de Sylvester. Nada demais, apenas um convite para todos os principais bardos ao redor do sol. Eles estão convidados para o novo festival que organizarei no Bardo. Ele se chamará Semana dos Bardos. Twitch Pop capítulo 380. As cartas não eram as únicas coisas enviadas por Sol. Na próxima semana, Sylvester também enviou seu livro Manifesto do Diabo para algumas pessoas selecionadas. O livro não levava seu nome, mas dava a entender que a igreja tinha algo a ver com ele. Então, com o tempo, algumas pessoas ao redor de Sol receberam um estranho pacote dos Running Men. A confusão e o choque estavam estampados no rosto de todos porque os livros eram caros naquela época, pois fazer cópias era feito à mão e com magia, o que consumia tempo e exigia muito dinheiro. Em um dia ensolarado,
Apenas um mês antes da temporada de Solis, em Goldstone, situada no Ducado de Ironstone, o chefe da cidade recebeu um pacote. Chefe Marigold, um pacote para você. O corredor encontrou o chefe e entregou-lhe o objeto parecido com um tijolo. Provavelmente é um livro. Marigold Roger não esperava nada, e também não acreditou. Tenho que pagar alguma coisa. O homem corredor riu antes de partir galopando no cavalo. Você pode me pagar por fazer um trabalho tão bom como o corredor, chefe. Seu pirralho. Vai e faça seu trabalho. Marigold repreendeu e voltou ao seu escritório para verificar a caixa. Ao abri-lo, encontrou um livro com um título interessante. Manifesto do Diabo, Como Combater o Mal. O nome imediatamente despertou seu interesse e, sem esperar, ele começou a lê-lo, sendo uma das poucas pessoas na cidade que sabia ler e escrever. O livro foi dividido em 7 longos capítulos, chamados 7 Pecados Capitais do Diabo. Luxúria, gula, ganância, preguiça, ira, inveja e orgulho. Todos os capítulos foram divididos em subcapítulos, detalhando como um homem pode cair neles por influência mental externa e interna. Também mostrou algumas maneiras de enfrentá-los e que, uma vez superados todos os 7 pecados capitais, um homem poderia ser chamado de iluminado. Era um conceito intrigante, que fazia as pessoas se perguntarem quais pecados estavam cometendo. Normalmente, as pessoas permaneciam tão ocupadas que ninguém tinha tempo para pensar em coisas mundanas, como emoções e ações humanas. Mas agora, alguém foi forçado a ponderar. Espalhe a palavra para que as palavras sábias possam ser ouvidas em toda parte. Ajude a tornar o mundo um lugar melhor, cumpra o seu dever. Compartilhe a sabedoria com os outros. Diga-lhes para compartilhar com mais 3 e continue a corrente. Quando todos pudermos lutar contra o demônio interior, seremos, no verdadeiro sentido, homens livres. As palavras eram simples, mas fizeram Marigold considerar seriamente compartilhar o conhecimento. Afinal, era um livro caro pela aparência de qualidade. Então ele automaticamente calculou que era da igreja ou do duque. Talvez as sessões noturnas de leituras sirvam para isso. Ele decidiu. Junto com ele, muitos outros ao redor de Sol experimentaram coisas semelhantes. O livro chegou ao barão Le da Lovelane em seu castelo e ao comandante Sir Arnold dos Inquisidores, Bispo Maurice, que admirava Sylvester desde a época em que capturou o açougueiro das Mães Brilhantes. O rei Conrad também recebeu um, junto com o rei Gland e o rei Gracia. O líder escravo Caecilius Silvanus também recebeu um, junto com o arcipreste de Falsote Village, onde Marcus nasceu. O conde Raftel, o barão Strongarm, o ferreiro-chefe de Strongarm chamado Yasukoto, o duque de Izon, o duque de Colorwood e o bispo Charliote receberam uma cópia. Além disso, o curandeiro Darwin Hendricks, duquesa de Selling, duque de Normandy, Elderchef Coro, toda a equipe de Sylvester e alguns guardiões da luz receberam cópias dos livros. Até a garota que Sylvester ajudou anos atrás, pagando seu dote e casando-a com alguém, recebeu uma cópia. Ele não poupou ninguém que ele sabia que estava em profunda adoração. Em uma semana, o livro se espalhou por toda parte e, nas semanas seguintes, se tornaria o assunto de todo mundo. Infelizmente, Sylvester não teve tempo de perceber isso, pois se apressou para concluir seu trabalho antes do curso obrigatório de um mês para promoção. No momento, ele estava ocupado planejando algumas coisas para King Glan para ajudar o homem a alimentar seu reino. Bater. Bater. Sylvester abriu a porta e cumprimentou um homem. Você está na hora, Sua Majestade. Estou apenas finalizando algumas coisas. King Glan entrou no escritório de Sylvester com muita curiosidade. Ele olhou para as paredes onde vários pedaços grandes de papel estavam presos, todos com diferentes desenhos de campos de cultivo. Algumas engenhocas estranhas também foram desenhadas neles que ele não conseguia entender. Ele ficou quieto, sentou-se e observou Sylvester se mover para fazer seu trabalho. Ele via Sylvester desenhar algumas coisas em uma folha sobre a mesa de vez em quando, ou fazer alguns cálculos. Havia também um modelo em miniatura de alguma coisa.
Parecia uma teia de tubos de metal finos espalhados e conectados uns aos outros. Finalmente, uma hora depois, Sylvester sentou-se ao lado de sua mesa e dirigiu-se ao rei. Obrigado por ser paciente, Sua Majestade. Perdoe-me, mas eu tive que agir assim por uma hora, ou você nunca teria dado ao meu trabalho o respeito que ele merece. Acho que tenho a solução para o seu problema, mas você terá que construir algo para isso, o que exigirá muita mão de obra. Você terá que fazer muito trabalho também, se quiser fazer isso rapidamente. Sylvester alertou. Até minha esposa vai se juntar a mim nos campos se pudermos ajudar a resolver a fome. Rei Gland exclamou. Então, ouça-me com atenção. Vou explicar tudo várias vezes para que você nunca se esqueça. Em primeiro lugar, você ainda precisa de fertilizantes, pois o reino das terras altas é quase deserto e carece de nutrientes no solo. Para isso, você deve regular e organizar o que eu fiz na Vila Falsute. Não apenas dejetos humanos, mas também dejetos de gado podem ser usados para isso. Você pode até usar farinha de ossos para isso. Sylvester entregou ao rei um papel que lhe dizia quanto fertilizante era necessário em um pedaço de terra. Então, ele pegou outro papel. Aqui, você vê o mapa do reino das terras altas. Tudo o que você precisa fazer aqui é inundar o rio Snack e encharcar suas terras com sua água. Como o rio se origina nas montanhas do norte, ele carrega muitos minerais. Assim que a inundação secar para cima, você terá um solo fértil. King Gland olhou para o mapa e franziu a testa. Para inundar minha terra, terei que criar uma represa temporária. Isso significaria menos água no sul. Sorro Kingdom está em ruínas, mas Tipati sofrerá com minhas ações. Isso é exatamente o que eu quero. Sylvester manteve a trama oculta para si mesmo. Está tudo bem. Você não vai segurar a água por muito tempo. A represa será temporária. De qualquer forma, agora chegamos ao último método para ajudá-lo a cultivar comida mesmo em terras desérticas duras. A comida crescerá com isso como desde que não seja um campo de areia solta. Sylvester disse e caminhou até o modelo em miniatura de uma teia de canos sobre a mesa. Dica. Tocar. Assim que Sylvester afrouxou uma pequena válvula, pequenas gotas de água começaram a cair dos pequenos canos. Os pequenos buracos estavam a distâncias iguais um do outro, e a água caía quase no mesmo intervalo. Isso se chama irrigação por gotejamento, Majestade. Sylvester começou. É um método em que a água é gotejada diretamente nas raízes das plantas, usando uma rede de canos. Isso permite uma distribuição controlada e eficiente de água, reduzindo o desperdício de água e melhorando o rendimento das culturas. Você pode optar por canos de metal, mas sugiro que você contrate o melhor alquimista possível para desenvolver um tubo flexível usando algum outro material. Mas uma coisa é clara, com este método, você não precisará de muita água para cultivar comida no deserto. O rei Gland viu um vislumbre de esperança em tudo que Sylvester sugeria. Não vou mentir, Lord Bard. Não entendo os conceitos por trás de tudo o que você disse, mas tenho uma ideia. Se funcionar, todo o reino das terras altas ficará em dívida com você para sempre. Não volte atrás em suas palavras, velho rei. Sylvester falou consigo mesmo. É compreensível. Vou explicar tudo de novo. Você pode cultivar culturas especiais de alta tolerância no lado do deserto, como quiabo, feijão fradinho, sorgo, batata doce, amendoim, cactos e tâmaras. Eu teria ido com você se não fosse por meu trabalho aqui, mas tenho algo mais que pode tornar a agricultura ainda mais fácil, um carrinho de mão. Sylvester passou a explicar tudo sobre a agricultura em climas severos, como ele havia experimentado em sua vida anterior. Desde a manhã até o meio-dia, King Gland permaneceu com Sylvester e estudou tudo o que lhe foi mostrado. Além disso, compartilharam muitas outras discussões simultaneamente, principalmente envolvendo políticas e situações atuais ao redor do mundo. Mas só no final Sylvester fez a pergunta mais crucial. Ouvi dizer que vive um certo Visconde Minort em seu reino. Ele sabe como manipular metal. Desejo visitá-lo e aprender com ele. O velho Gordon.
Rei Gland exclamou. Eu não tenho notícias dele há muito tempo. A última vez que fui informado por minha prima, seus dois filhos estavam lutando fisicamente entre si pelo direito de assumir as vastas minas de ferro da família. Uma luta interna. Não é de admirar que ele nunca tenha aceitado minha oferta para vir me ensinar. Provavelmente irei visitá-lo após minha cerimônia de promoção. Aprender manipulação mental é crucial para mim, disse Silvestre. Talvez eu o visite nessa época e verifique o trabalho nos campos de acordo com meus métodos, Majestade. King Glan assentiu e deu um tapinha no ombro de Silvestre enquanto se aproximavam da saída. Até hoje, lamento não ter encontrado você a tempo, jovem bardo. Como eu gostaria que o destino tivesse trazido você até mim mais cedo. Mesmo que você nunca tivesse me reconhecido como pai, eu teria ligado a você todo o meu reino, pois posso sentir em você as qualidades de um verdadeiro líder, um governante de grande sabedoria e força. A igreja, de fato, foi abençoada com sua presença. Mas saiba disso. Você nasceu em Iglândia e sempre terá um lar lá, bem no meu castelo. Então, com um tapinha gentil no ombro de Silvestre, o rei Gland se despediu. Silvestre jogou o cabelo para trás, cansado, e olhou para o céu. Hugh, espero que aqueles velhos do curso superior de clérigos não me incomodem desta vez. Enquanto Silvestre esperava um dia ver o nobre senhor de Mineote para estudar metais, o Visconde tinha seus próprios problemas, mentais e físicos. Quando a discussão ocorreu entre o rei Atrox e Silvestre, no sul do Reino das Terras Altas, em um castelo alto e empoeirado com vista para os campos planos ao redor, um homem sentou-se no terraço, desprotegido. Velho, em uma cadeira de rodas tosca, ele parecia magro e frágil, seus olhos vazios sem emoções. Em suas mãos, ele segurava um retrato de sua família de anos atrás, enquanto os remorsos da vida o quebravam em lágrimas silenciosas. Onde foi que eu errei? Meus próprios filhos gostariam que eu estivesse morto. Por mera riqueza, eles rezam pela minha morte, para que eu me junte a você nos céus, minha friga. Não posso mais. É difícil de viver. Ele olhou para os arredores, para o chão muitos metros abaixo. Tendo-se decidido, ele empurrou sua cadeira de rodas até a borda sem nenhuma emoção em seu rosto. Deixe-me acompanhá-lo hoje. De repente, ele percebeu que não podia se mover. Como se o tempo tivesse parado, até os pássaros perto dele congelaram. Ele se perguntou se havia morrido, mas não fazia sentido, pois ainda sentia muito frio no calor do deserto. Foi como um milagre. Mas o milagre se transformou em horror quando ele notou uma grande figura de um homem vestido de preto pairando no ar diante dele. Seus olhos eram feitos de faixas de luz branca e não tinha braços ou pernas. O que você? Visconde tentou falar. Em resposta, a figura estranha, nebulosa e roubada balançou a cabeça e proferiu uma voz abafada de muitas pessoas simultaneamente. Nobre humano, esta não é a sua hora. Mas, antes de ir, você deve completar um hino. Estrondo. Uma súbita rajada de vento frio derrubou o Visconde Gurdon e, em um instante, tudo voltou ao normal. Os pássaros cantaram novamente e a brisa estava quente. Mas em sua mente, havia tudo menos calma. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.